Olá, espero que você esteja bem. A gente vai dar continuidade às nossas investigações sobre identidade, numa perspectiva bíblica, sobretudo nos momentos da criação, na queda e da redenção. Nos últimos vídeos, a gente conversou bastante sobre o conceito de Imago Dei, e agora a gente vai para uma transição, para estudar um par de conceitos, estrutura e direção, que vão ser os conceitos fundamentais para a gente analisar todas as formas e os desenvolvimentos de identidade e mesmo os conflitos com minorias que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Então, esse é um vídeo essencial para todo o nosso curso. E ele serve também como transição para a gente falar, a gente sair do que a gente tem abordado da criação como o ideal de Deus, aquilo que Deus fez, bom, perfeito e agradável, o relacionamento harmônico entre Deus e a humanidade no jardim, para situações de queda e redenção, sobretudo para os efeitos do pecado como uma distorção do plano de Deus. Dois autores vão ajudar a gente a trabalhar esse conceito, a dar os primeiros passos, esses conceitos de estrutura e direção. E o primeiro deles é o reverendo John Stott, no documento do Pacto de Lausanne. Nesse documento, o Stott fala o seguinte, falando sobre a relação do cristão com a cultura. A cultura deve ser sempre julgada e provada pelas Escrituras, porque o homem é criatura de Deus, parte da sua cultura é rica em beleza e em bondade, porque o homem experimentou a queda, toda a sua cultura está manchada pelo pecado e parte dela é demoníaca. É muito forte essa afirmação do reverendo John Stott, mas ela lança luz sobre aquilo que a Bíblia nos convida a prestar atenção na nossa interação com qualquer elemento da cultura, seja a linguagem, seja uma manifestação artística, econômica, alguma instituição. O homem, a humanidade, ela é uma criatura de Deus, uma criação de Deus, uma criação honradíssima, como a gente viu quando a gente estava conversando sobre Imago Dei. Em função disso, em função de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus e ainda refletir alguns desses aspectos, não importa qual seja a nossa condição, parte da nossa cultura é rica em beleza e em bondade. Parte dessa cultura demonstra essa graça, esse amor, esse cuidado de Deus, ou algum outro aspecto do caráter de Deus. Mas a gente não vive mais na perfeita harmonia do relacionamento com Deus, porque o nosso mundo, nosso cosmos todos, sofre os efeitos do pecado da raça humana. Então, porque nós experimentamos a queda, né? Lembra aquilo que a gente falou sobre a queda de uma imagem, né? A derrubada do governo? Aconteceu isso, o pecado nos tira da harmonia que nós tínhamos com a vontade de Deus e agora nós temos atos rebeldes. Então, em função da queda, a queda é muito abrangente, ela ela contamina tudo que nós fazemos. Então, a nossa cultura está toda manchada pelo pecado e parte dessa cultura pode ser demoníaca. Pode estar não só sendo levada a uma atitude humana, rebelde contra Deus, mas pode estar sendo diretamente influenciada por forças espirituais contrárias a Deus. Essa é uma afirmação bem forte do reverendo John Stott. Mas eu acho que a gente poderia adaptá-la e, numa pequena paráfrase, ler a nossa identidade nisso também. A nossa identidade também deve ser sempre julgada e provada pelas Escrituras. Porque a humanidade é uma criatura de Deus, parte da nossa identidade é rica em beleza e em bondade. Mas porque nós experimentamos a queda, os efeitos do pecado, toda e qualquer identidade vai estar manchada pelo pecado e, às vezes, algum aspecto da nossa identidade pode estar sendo corrompido ou sofrendo a opressão de uma força demoníaca, de algo contrário a Deus. E quem vai nos ajudar também é o reverendo Paul Walters, professor, filósofo importantíssimo, professor de gente como o professor Marco Corrin, que às vezes está com a gente aqui no Brasil, num pequeno livreto dele chamado A Criação Restaurada. Nesse livro, o professor Walters ele expõe para a gente esses conceitos de estrutura e direção. E olha o que ele diz. Ele está falando sobre o nosso desafio de enxergar o mundo e a vida, às vezes que a gente usa o termo da cosmovisão nos estudos contemporâneos. Em todos os casos, a tarefa do cristão é discernir a estrutura e a direção. A estrutura denota a essência de algo, o tipo de criatura que ela é, pela virtude da lei criacional de Deus. Eu queria chamar a atenção para isso.
A estrutura ela demonstra a essência de algo quando ela está alinhada com a virtude da lei criacional, da ordem criacional de Deus. O que o professor Walter está dizendo é que Deus fez as coisas boas, como a gente viu em Gênesis, ele fez as coisas muito, muito boas, ele celebrou isso. E então todas as coisas criadas, elas possuem aspectos ainda, né, dessa bondade, dessa criação. Nós somos convidados a tentar perceber essa essência boa, aquilo que nos objetos, na cultura, na nossa identidade, na sociedade como um todo, aquilo que ainda demonstra a virtude da lei criacional de Deus. Para isso, a gente precisa ler muito as Escrituras e conhecer qual é o caráter de Deus, para ver aquilo que está em acordo com o caráter de Deus. E porque esses elementos em nós mesmos, da nossa personalidade, dos nossos relacionamentos, da nossa cultura, se eles estiverem alinhados ao caráter de Deus revelado nas Escrituras, talvez eles estejam demonstrando a estrutura. A estrutura tem a ver com o jeito que as coisas foram feitas para ser, na virtude da lei criacional de Deus. O reverendo Walters ele continua falando: a direção, em contraste com a estrutura, refere-se a um desvio pecaminoso dessa ordenança estrutural, a conformidade a ela renovada em Cristo. Uma análise reformada de cada área da vida aplicará essa distinção bíblica de modo consistente e colocará uma ênfase igual na criação, na estrutura, e na antítese espiritual, direção, que penetra toda a criação. Ou seja, as coisas foram criadas, elas foram pensadas por Deus para ser de uma determinada forma. O que acontece é que a partir do que um pecado entra no mundo e corrompe toda a criação, muitas das coisas, muitos dos aspectos de nós mesmos, da cultura, que foi pensado para apontar para Deus e nos conduzir até Deus, agora eles estão correndo para lados opostos, para lados rebeldes, eles estão indo contrário, na direção errada da vontade de Deus. E o que Jesus faz, né, na linguagem de Efésios, na linguagem da carta aos Colossenses, é que ele faz convergir novamente todas as coisas para ele reconcilia todas as coisas, ele realinha a direção original, a direção estrutural, a direção para a vontade de Deus. Mas o que a gente tem que estar apto a sondar é, diante de determinada coisa, o que é estrutural aqui, o que foi pensado na criação para ser, como eu posso olhar para esse comportamento, para esse aspecto da realidade e celebrar aquilo dele que vem de Deus. Mas o que pode estar afetado pelo pecado e estar indo numa direção contrária à vontade de Deus. O professor Walters ele continua e em outro momento ele diz: o desafio para os cristãos é abrir um caminho entre o falso dilema que dá origem aos extremos. E aí ele faz um exemplo desse dilema comentando a sexualidade. Ele fala assim: mais uma vez, a questão não é se a sexualidade é boa ou é má, mas o que é estrutural e o que é direcional na sexualidade humana. Se a estrutura e a direção são termos ou são conceitos de referência, são ferramentas que a gente aprende a utilizar, isso possibilita ao mesmo tempo afirmar sinceramente a sexualidade humana e ao mesmo tempo opor-se às suas perversões com iguais rigor. E essa é a força do conceito aqui para nós. A gente entende as coisas em termos de estrutura e de direção, alguns aspectos da nossa realidade humana, da nossa identidade ou da nossa organização social, eles vão poder ser tanto, ao mesmo tempo celebrados e criticados, porque parte deles ainda reflete a estrutura original que Deus pensou, mas parte deles foi profundamente corrompida pelo pecado e precisa ser criticado e precisa ser avaliado. Então, 2 exemplos breves que eu vou dar, mas eu queria te convidar para pensar, para a gente conversar mais no momento de encontro sobre isso. A sexualidade ou a nossa relação também com músicas, com ritmos e com instrumentos. A sexualidade, ela é boa ou ela é má? Muitos brasileiros, por causa de alguns aspectos da nossa cultura, principalmente os aspectos mais tradicionais de uma vertente do catolicismo romano, eles reagem à sexualidade, eles lidam com a sexualidade como se ela fosse uma coisa ruim, quase como se ela fosse um mal necessário. Reagindo a isso, muita gente da nossa cultura também cai numa ultra celebração da sexualidade. Mas e aí, a sexualidade é boa ou ela é ruim? O professor Walters diria que a gente está fazendo a pergunta errada, que a gente não precisa cair nesses falsos extremos. A nossa perspectiva bíblica permite a gente olhar para a sexualidade e afirmar no que ela é boa, afirmar
de que maneiras a estrutura da sexualidade humana manifesta aspectos do caráter de Deus, aspectos da virtude criacional, de como a criação foi boa e como Deus planejou isso e ele viu que era bom, mas ao mesmo tempo a gente tentar perceber como o pecado presente em nós, na sociedade, distorce vários desses aspectos e coloca essa estrutura numa direção contrária a Deus. E aí a gente pode pensar mesmo assim, tentando dar um exemplo um pouco mais concreto, a atração sexual ou a apreciação dos corpos, ela é boa ou ela é ruim? Bom, evidentemente, Deus fez os nossos corpos para serem celebrados. Deus fez o sexo para ser celebrado. Mas na hora que nós pegamos comportamentos como a pornografia ou outros comportamentos rebeldes a Deus na área sexual, a sexualidade, que foi um presente bom de Deus, está sendo usada numa direção contrária a isso. Porque a pornografia, por exemplo, objetifica os corpos. Ela transforma relações que deveriam ser relações de aliança e de celebração diante de Deus em relações de consumo, onde eu não estou mais preocupado com Deus, eu não estou mais preocupado com o outro, eu estou preocupado somente em me satisfazer. Mas essa análise do professor Walters permite eu afirmar que a sexualidade é boa, ao mesmo tempo em que eu aponto o que nela pode estar corrompido em determinada manifestação cultural. Um outro exemplo que eu queria dar é o da música. É muito comum, né? Foi um pouco mais comum, ter se tornado, graças a Deus, um pouco menos, essa discussão sobre existe música do mundo, existe música de Deus? Será que poderia existir uma música do mundo? Será que poderia existir uma música do diabo? Algo que fosse bonito, algo que fosse belo, algo que tivesse uma melodia boa, tivesse vários aspectos admiráveis. Isso é totalmente diabólico, totalmente contrário a Deus? Claro que não. Isso seria dizer que o diabo poderia fazer algo bom. O diabo não pode fazer algo bom. O que ele pega é distorcer as coisas boas de Deus e usar elas numa direção errada. Então, por exemplo, esse disco, um disco belíssimo do Vinícius de Moraes com o Baden Powell, é um disco chamado Afro Sambas, e ele tem vários traços de religiões de matrizes africanas. Eles cantam para Oxum, eles cantam para outras entidades. O CD é maravilhoso, a harmonia, os acordes, alguns aspectos rítmicos do CD são realmente muito bonitos. Mas a boa parte das letras, elas têm realmente alguns aspectos espirituais problemáticos. É interessante notar que o próprio Baden Powell, quando se converteu, deixou de tocar essas músicas, né? Mas e aí, o que isso significa? Será que tudo aí tem que ser descartado? Ou será que eu posso reconhecer que determinada construção de acordes, determinado ritmo, determinado o uso que é dado a determinado instrumento, ele é bom, ele é belo, ele expressa algo bonito, mas que aqui está sendo distorcido e colocado de uma maneira de oposição a Deus, fazendo uma antítese à vontade de Deus. O que esses conceitos de estrutura e direção nos permitem fazer é, por exemplo, diante de um álbum como esse, afirmar que tudo que é bom, tudo que é belo, manifesta sim a bondade e a beleza que vem de Deus, porque só pode vir de Deus. Agora, essa bondade, essa beleza que está estruturada em Deus e foi feita por Deus, ela pode estar sendo distorcida e ela pode estar sendo usada numa direção contrária, numa direção rebelde à vontade de Deus. Então, esses são os conceitos de estrutura e direção. E antes da gente aplicá-lo à personalidade, à nossa identidade, eu queria que você pensasse em algum estilo de música, em algum instrumento ou em algum aspecto da sexualidade que você já ouviu falar como se fosse do diabo ou como se fosse do mundo, ou esse tipo de aspecto, como se nada de bom pudesse ser aproveitado ali, ou ele não manifestasse, ou ele não lembrasse, ou ele não fosse embasado num desejo bom que Deus colocou em nós. Você é capaz de pensar em algum ritmo? Você é capaz de pensar em alguma postura? Separa isso para a gente conversar um pouco mais pessoalmente na nossa reunião.